Fala galerinha, estamos aqui em mais uma aula de Química. Hoje a gente vai falar sobre balanceamento, acertos dos coeficientes estequiométricos, né? E o primeiro método é o método das tentativas. Bora lá? Então, um pouquinho do histórico, né? Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E aí a gente obedece à Lei das Conservações das Massas, que foi publicada a primeira vez em 1760 em um ensaio de Mikhail Lomonosov. No entanto, a obra não repercutiu na Europa Ocidental, cabendo ao francês Antoine Lavoisier, né, o papel de tornar mundialmente conhecido o que hoje se chama a Lei de Lavoisier. Então, o conceito diz: as reações químicas são processos que transformam uma ou mais substâncias chamadas de reagente em outras substâncias chamadas de produto. Em uma linguagem mais acadêmica, dizemos que uma reação química promove mudanças na estrutura da matéria. Essas reações são representadas por equações químicas que devem descrever o processo qualitativo e quantitativo, respeitando a lei de conservação das massas. Então, olha só, 2H2O forma H3O mais OH. Então, observe a equação H2O2 formando H2O. Percebe-se que antes da seta reagentes, né, há 2 átomos de hidrogênio e 2 de oxigênio. Após a seta, nós temos os produtos, onde existe 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Desta forma, a representação não respeita a lei de Lavoisier, que é a lei de conservação das massas. Para ajustar esta equação, coloca-se à frente das substâncias números que multiplicam a quantidade de cada elemento dessas substâncias. Esses números são chamados de coeficientes estequiométricos. Então, aqui, galerinha, olha só. Se eu colocar um 2 aqui na frente, ó, 2H2, eu vou passar a ter 4 hidrogênios e 2 oxigênios. Colocando um 2 aqui na frente, eu continuo, ó, 2 vezes 2 do H, 4, 2 vezes 1 do oxigênio, 2. Então, eu tenho certinho. Então, veja como é feito o cálculo com os coeficientes estequiométricos e as substâncias. Então, o NH3, um átomo de nitrogênio, 3 átomos de hidrogênio. Quando eu coloco um 2 na frente, eu vou multiplicar este 2 por N, então vai ficar 2 vezes 1, 2 átomos de nitrogênio, e por H. Então, 2 vezes 3 é igual a 6 átomos de hidrogênio. Tendo 2 vezes H2O, teremos 4 átomos de hidrogênio e 2 de oxigênio. Então, olha lá, 2 vezes H2, então 2 vezes 2, 4, 2 vezes 1 do oxigênio, 2 átomos de oxigênio. Então, a imagem abaixo mostra de maneira lúdica, né, como se procede a lei de conservação das massas. Aqui um linkzinho, né, para a gente poder observar melhor, né, esse fato que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, regras para o balanceamento das equações. Primeira coisa, balancear uma equação química é aplicar a lei de conservação da massa. Portanto, numa reação, o número de átomos de um elemento no reagente deve ser sempre igual ao número total de átomos do elemento no produto. Primeiro, raciocine inicialmente com elementos que aparecem em uma única substância em cada membro. Segundo, verificados esses elementos, escolha aquele que tenha maior índice. Terceiro, escolha o elemento e transfira seus índices de um membro para o outro, usando como coeficientes. Quarto, prossiga com o mesmo raciocínio até o término do balanceamento. Então, olha só, N2H2 forma NH3. Então, eu tenho 2 nitrogênios e 2 hidrogênios como reagente, 1 nitrogênio e 3 hidrogênios como produto. Então, observe que vamos começar pelo hidrogênio, né? Seguindo a primeira regra, escolhendo quem tem o maior coeficiente.
Então, para acertar seus coeficientes, coloca-se 3 à frente do H2, alterando a quantidade de H. Então, eu passo a ter 6 hidrogênios. Agora, resta apenas acertar o nitrogênio. Para isso, deve-se colocar o coeficiente 2 na frente de NH3. Então, eu passo a ter 2 nitrogênios, 6 hidrogênios. Então, a equação balanceada fica N2 mais 3H2, formando 2NH3. H2SO4 mais KOH forma K2SO4 mais H2O. Então, aqui, ó, nos reagentes eu tenho 1 enxofre, 3 hidrogênios, 5 oxigênios, 1 potássio. No produto é 1 enxofre, 2 hidrogênios, 5 oxigênios e 2 potássios. Então, nota-se que o elemento que apresenta em uma única substância e desbalanceado é o K. Por isso, colocamos o coeficiente 2 na frente do KOH. Então, olha como é que fica. Para finalizar, colocamos na água o coeficiente 2 para acertar o H e, por consequente, o oxigênio. Então, olha como é que já fica. Então, a equação balanceada, H2SO4 mais 2KOH forma K2SO4 mais 2H2O, beleza? Então, galerinha, bons estudos e fiquem com Deus.